Salve cristãos! Então, mais uma pergunta aí, né? Eu acredito que essa pergunta ela já foi feita a muitos adventistas, né? E até as pessoas que não são adventistas, elas devem fazer essa pergunta. Primeiro, elas fazem a afirmação que o sábado é algo que já está ultrapassado, ou que o sábado foi dado somente para Israel. E daí as pessoas falam, imagina se todo mundo guardasse o sábado. Imagina um hospital. Se o hospital parar no sábado, o que vai acontecer? Se seu filho ficar doente, você vai levar ele no hospital, o hospital está fechado, e aí? O que, que você vai fazer? Né? Então essas pessoas elas colocam o sábado como um fardo, né? Como tudo tendo que parar no sábado. Às vezes eu até respeito algumas pessoas por isso, porque são pessoas que ainda são ignorantes, né? Desinformadas, né? São sinônimos de uma certa forma essa palavra. Então eu acredito que são algumas pessoas desinformadas, porque a Igreja Adventista ela nunca pregou que hospitais devem fechar no sábado ou serviços que são necessários à manutenção da vida devem parar de funcionar no sábado. Então nós vamos aqui responder essa pergunta a respeito aí dos hospitais, se eles devem ou se eles não devem funcionar, se os médicos devem trabalhar no sábado. Então a gente está aqui para responder isso. E primeiramente eu vou usar a Bíblia, eu vou abrir aqui em Mateus 12, onde Cristo ele foi questionado a respeito do que pode fazer no sábado. Então aqui no capítulo 12 de Mateus, a partir do verso 9, a gente vê sobre o homem da mão ressequida, o homem da mão paralisada. Aqui Jesus ele se encontrava na sinagoga e eles levaram um homem com a mão paralisada para Jesus. E perguntaram se era lícito, né, curar ao sábado, né, se era lícito curar no sábado. Então, Jesus ali foi questionado. E muitas pessoas ali acharam que ele ia responder sim ou não, ia responder conforme a lei. Mas antes eu gostaria de ressaltar, no que se refere à lei, que algumas pessoas colocam aí que são 39 proibições a respeito do sábado. E essas proibições elas começaram depois do povo de Deus ter sido cativo, né, por eles transgredirem a lei de Deus. Então eles ali sofreram consequências, né, por abandonar Deus. E o que ocorreu é que, com medo de acontecer isso de novo, eles colocaram 39 proibições, é o que algumas pessoas dizem. Outras dizem 60 proibições em cima do sábado. Segundo o rabino Johanan, eram 1521 leis derivadas a respeito da guarda do sábado. 1521 leis não são poucas, né? Então aí eram ensinamentos rabínicos, né, a respeito de como guardar o sábado. Então a gente tem que entender que eles foram questionar Jesus sobre isso, né? Então logo ali que Jesus foi responder sobre esse homem que estava com a mão paralisada, a gente encontra aqui no verso de Mateus 12, que Jesus ali ele já questionou. Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será que tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço atirando dali? Tem pessoas aqui que atribuem porque a ovelha ela valia para eles. Alguns também têm entendimento, né, como Provérbios 12 diz que o homem ele cuida dos seus animais domésticos. E eles sabiam que eles deveriam também cuidar dos seus animais. Então a resposta deles era positiva. Então Jesus ele colocou que a vida humana era muito mais valiosa do que a vida de uma simples ovelha. E se fosse proibido hospitais e médicos de trabalharem no sábado, a gente teria que culpar a Deus por não ser responsável o suficiente por salvaguardar a vida do ser humano ao instituir o sábado. Porque se para mim guardar o sábado, hospitais não devem funcionar, médicos não devem trabalhar, o culpado é Deus, que não salvaguardou a vida e a importância que ela tem ao instituir o sábado. Isso seria terrível, né? Deus teria cometido uma falha imensa. Logo a gente entende que quando Deus ele instituiu o sábado, ele se preocupava não só com a vida, mas como o descanso da pessoa também. Não era só o israelita que era obrigado, que tinha que deixar de descansar. E nós encontramos ali a palavra Shabat para o israelita, que era um descanso e um retorno a Deus. Mas existiam os animais, que a palavra era Noá para os animais. Eles deviam ali cessar também, deveriam parar. E para o servo ou para o forasteiro, a gente vê ali o imperfeito nifal, de nafas, que era tomar alento. Ou seja, o sábado foi feito pensando no próximo, para o descanso do próximo também. Então nós vemos que o sábado ele tinha amor.
E ali Jesus mostrou que a vida humana era valiosa e que o sábado também era voltado para o próximo e com a preocupação que tinha com as outras pessoas. Entretanto, eles até que faziam algumas coisas no sábado, mas eles não enfaixavam e eles não tomavam algumas coisas. Só se fosse caso de vida ou morte, eles cuidavam das pessoas. Só que Jesus ele entra com a questão aí que quebra isso também. Aqui no verso a gente vê, né, que ele diz assim, verso 12, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Ora, se é lícito nos sábados fazer o bem, não fazer o bem logo resulta em eu estar fazendo mal. Eu estar, como posso dizer, omitindo socorro àquela pessoa ou deixando de ajudar, eu estou fazendo mal. Né? Não é necessário que seja um caso de vida ou morte, apenas para mim me tornar culpado, eu podendo fazer uma coisa e eu negligenciando isso, deixando de fazer, eu já estaria sendo culpado. Então isso ali, Jesus ele derrubou aquelas pessoas com esse argumento, né? Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu e ela ficou sã como a outra. Ou seja, é lícito fazer o bem. Né, os hospitais funcionam que é para manutenção na vida. Em outra fala, Jesus diz, eu trabalho e o meu pai, né, ele trabalha até hoje. Temos um comentário aí, né, de Arão ben Levi. A Torá não proíbe fazer o bem. Os médicos, policiais não estão quebrando o sábado. Assim como nós sabemos, os sacerdotes, eles trabalhavam e trabalhavam muito no sábado. Mas eles ficavam sem culpa, porque eles trabalhavam para a manutenção do povo de Deus, né? É no trabalho divino. Deus trabalha, Jesus trabalha para a manutenção da vida, né? Para salvar pessoas, para cuidar dessas pessoas. Então esse não é um trabalho proibido. Isso não se aplica a essas pessoas, não estão sendo culpadas disso. Então quando a pessoa questiona se o hospital tem que fechar, se o policial tem que parar, não, porque todo rei tinha os seus guardas e esses não deixavam ali. Tudo que é para a manutenção da vida deve continuar. E se eu posso ajudar uma pessoa e eu deixo de fazer, eu não estou fazendo bem e eu estou fazendo o mal. Né? Espero aí ter ajudado, ter respondido aí esse questionamento aí com os meus irmãos. Vamos orar e vamos sempre estar aí crescendo em conhecimento. Agradeço a vocês. Até mais. Forte abraço.